Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade nas nossas cidades, com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para todos nós, para o meio ambiente, para a nossa saúde e principalmente também para o nosso trânsito, que está cada vez mais caótico nas nossas cidades. E hoje temos o imenso prazer de receber no nosso programa parte da diretoria do Rodas da Paz, uma ONG de grande tradição aqui na nossa cidade, que representa os ciclistas da nossa cidade e tem uma série de projetos e está fazendo 10 anos de vida esse ano de 2013. Muito obrigado pela sua presença aqui, Maurício Gonçalves, Jonas Bertucci e Felipe James. Eu vou começar pelo Maurício, que foi fundador da ONG Rodas da Paz. Maurício, conta pra gente como é que começou o Rodas da Paz, por que foi criado o Rodas da Paz? O Rodas da Paz foi criado porque realmente existia, na época, já essa percepção do trânsito ficar caótico, a necessidade do uso da bicicleta, né, inserir a bicicleta realmente como um veículo dentro desse sistema, e a falta de segurança. A partir do momento que você começa a usar a bicicleta, sente a necessidade de usar a bicicleta, você começa a ver que existia uma insegurança, uma violência no trânsito, e na época um total desconhecimento de que a bicicleta tinha direitos e a gente precisava de colocar a bicicleta na via. Então a ONG veio exatamente para chamar atenção para a bicicleta, né? E criar um espaço seguro, uma conscientização das pessoas que a gente precisava ter um espaço seguro para a bicicleta. E, bom, mas aí como é que vocês funcionam? Vocês desenvolvem projetos? Nesses 10 anos você pode ressaltar algumas questões importantes que vocês participaram? Eu acho que a ONG teve uma evolução, está tendo uma evolução muito grande, principalmente pela qualidade das pessoas que trabalham, né, um trabalho voluntário, um trabalho difícil. Imagino. Mas realmente nós conseguimos ao longo desses 10 anos, não só um material humano com muita qualidade para trabalhar, para se doar, para acrescentar valor no trabalho que está sendo feito. A gente sempre conseguiu ter esse pessoal realmente gabaritado, um pessoal, são engenheiros, são técnicos, gente que trouxe qualidade e deu embasamento no trabalho que a Rodas da Paz não tem a menor dúvida que a Rodas da Paz hoje em dia é uma referência para todos nós, o pessoal que usa bicicleta, ciclista, seja de competição, seja para trabalhar, seja para lazer. A ONG Rodas da Paz é uma referência para todos nós, para a imprensa aqui em Brasília também, né? Mas, Jonas, você é o atual presidente do Rodas da Paz, né? O novo presidente, né? Recentemente eleito. O que você destacaria, Jonas, em termos de projetos que vocês estão desenvolvendo ao longo desse tempo? Acho importante destacar que nesses anos todos de luta da Rodas da Paz tem algumas características que tiveram sempre presentes aí. Uma, a pluralidade, a Rodas da Paz sempre esteve aberta a diferentes visões, né? Sempre a diretoria tem uma transição, a cada 2 anos há uma transição de diretoria e é sempre uma passagem de bastão. Então a Rodas da Paz é composta por um grupo que trabalha coletivamente, assim, a gente sempre busca valorizar o potencial de cada um e trazer um trabalho de grupo mesmo, porque o que fica é o que o grupo constrói, quando um sai o outro entra. E a questão do respeito para o trabalho realmente de convivência pacífica no trânsito entre os diferentes modos de transporte. Então não é só o foco na bicicleta, mas é o foco no respeito entre as diferentes formas de locomoção na cidade. Com foco na bicicleta, porque a gente acredita que a bicicleta é uma das coisas que pode transformar e revolucionar a forma como a gente compreende a vida na cidade. Mas você falando aí, eu lembrei aqui que vocês também, você com foco no respeito, você está destacando muito isso, vocês fazem cursos ou algum tipo de orientação para motoristas também, para motoristas em relação, porque recentemente eu vi uma ação de vocês no Parque da Cidade de orientação de um curso para motoristas, enfim. Está ligado à ideia que o Pércio sempre traz de cidadania, né? De cidadania. Então a Rodas da Paz tem vários projetos hoje, né? Um deles são esses cursos que a gente oferece, que a gente fez algumas edições no ano passado para motoristas, né? No caso foi um acidente,
um evento em que uma pessoa atropelou 2 ciclistas ali na ponte. Aqui no E na a ponte gente, Bragueto. junto com o Detran, organizou um curso que tinha motoristas de ônibus, taxistas, inclusive essa moça Ela participou? participou do curso. E melhorou? Melhorou Não, com enfim, certeza. a conduta dela? Que eu saiba, até hoje ela não atropelou mais ninguém. Mas vocês fazem também, por exemplo, cursos, orientação para ciclistas também. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: a gente vê muito ciclista, muita gente pedalando nas ruas da cidade, pedalando, por exemplo, na contramão, que é algo que todos nós sabemos que não é correto, enfim, é mais perigoso, mas muita gente tem essa sensação que pedalar na contramão é mais seguro. Vocês trabalham com isso também? Trabalhamos. Um dos focos da Rodas da Paz é a educação, mas não só ações educativas que a Rodas faz, como o projeto Rodas no Eixo, em que todo domingo no Eixão a gente vai no Eixo distribuir material educativo, distribuir esses adesivos. A gente construiu uma cartilha educativa junto com o DR, que está para sair. É uma cartilha que está voltada para todos, né? Para entender o uso da bicicleta no trânsito, não só para ciclistas, mas também para motoristas. A gente faz acompanhamento da política pública, isso é importantíssimo, não só as pequenas ações e cursos que a gente faz, mas orientar a política pública para que a gente tenha uma ação pública efetiva, para que o Detran passe, até nas autoescolas, a utilizar mais o Código de Trânsito no que diz respeito à bicicleta, para que o motorista, o condutor, já saia dali com aquela capacitação. Entendi. E que hoje não tem, né? Além disso, a Rodas da Paz faz também oficinas de formação de mecânicos, né? Um projeto que a gente fez foi com jovens na Estrutural, onde a gente arrecadou as bicicletas no outro programa que chama Doe Bicicletas, que a gente faz todo ano. Uma parte dessas bicicletas foram utilizadas por jovens em situação social de risco para estudarem mecânica de bicicleta, junto com um mecânico que é da própria Estrutural, que foi um mecânico formado lá. Então essa parceria deu um curso aí para crianças que tiveram uma capacitação para poder consertar sua própria bicicleta e talvez ter uma abertura para o futuro, para ter uma profissão. Bom, vocês trabalham sempre como voluntários, né? Ninguém é remunerado, todo mundo é voluntário, todo mundo é apaixonado por isso. Felipe, você é vice-presidente do Rodas da Paz, mas obviamente trabalha também como voluntário. Que tipo de ações você faz para o Rodas da Paz? Que tipo de ações como voluntário você faz? Eu iniciei com Rodas da Paz principalmente quando surgiu as construções das obras de ciclovias aqui na cidade. Eu comecei na minha residência lá do Sudoeste, vi as obras começando lá, até levei meu filho para ver os tratores passando, para ele ver. Eu mexia com isso quando eu morava lá nos Estados Unidos, então assim, achei interessante para mostrar para ele isso. E recentemente, assim, comecei a usar a bicicleta mais para o uso de mobilidade mesmo, aqui em Brasília mesmo. Então, com isso, eu fui vendo as obras, as construções, Você registra isso? Isso, eu estava vendo primeiro, aí depois eu comecei a ver algumas coisas, questionar, queria entender mais como é que era o projeto, foi partindo para até fazer o primeiro análise, né, da ciclovia do Sudoeste, junto com pessoas lá do representante lá do comitê, e a gente foi fazendo fotos, análises, fazendo assim, sugestões para melhoria, para maior segurança, tanto para o ciclista como para os motoristas. Né, mas você faz parte também desse comitê de mobilidade que foi instituído pelo governo aqui do DF. Você é representante do Rodas da Paz. Aí você leva esse material, essas inspeções que você faz, essas vistorias que você faz, você leva esse material para o comitê para discutir lá? Exatamente. E até o Jonas e outros membros também fazem as análises em cada região, do L2, a gente fez do Guará, do Gama, Cruzeiro, a gente faz todo esse trabalho de mostrar, né, não só na qualidade da obras, ou o layout, ou o caminho, mas também para o que a gente está mudando agora, participar diretamente com administrações para ver o projeto e conversar, porque a ideia não é nós, a gente conversa com pessoas, eu converso com a população, eu pergunto às pessoas, eu tento entender qual é o caminho que pedestre leva para talvez vai acabando usando ciclovia, porque não tem nem calçado para eles. Uma ação fundamental da Rodas que é fazer o diálogo com o poder público, dialogar.
É isso que eu estava apresentar percebendo. Vocês propostas, também fazem uma parceria, ou seja, algum tipo de colaboração com o poder público. Exatamente. Colaboração, diálogo, parceria, proposta de projetos, de ações e acompanhamento da política pública para que a política seja feita da melhor forma. E é uma coisa que é importante hoje, né? Participação popular nas decisões políticas para transformar a cidade. As nossas manifestações que nós estamos tendo no Brasil todo começaram a partir de quê? De uma reivindicação de mobilidade, de passagem, de preço de passagem, de melhores transportes. É uma reivindicação já da nossa população. Mas, pessoal, eu infelizmente vou ter que interromper agora, porque nosso primeiro bloco está terminando. Mas no segundo bloco eu gostaria de saber se essa colaboração que vocês fazem com o poder público, se tem tido respaldo. Ou seja, se o que vocês estão propondo também estão tendo algum tipo de eco no poder público. Fique com a gente no Ciclovida, no próximo bloco, continuando nossa conversa com a diretoria do Rodas da Paz. Ciclovida, um programa sobre mobilidade urbana sustentável que aborda uma das maiores paixões do brasiliense, a bicicleta como estilo de vida. Acompanhe a nossa programação, quinta às 9h30 da manhã, com horários alternativos às 3h30 da tarde e às 10h40 da noite. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, hoje conversando com a diretoria da ONG Rodas da Paz. Felipe, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a participação do Rodas da Paz, da ajuda, da colaboração que o Rodas da Paz faz com o poder público, aqui em Brasília principalmente. Tem tido sucesso isso? Tem ações que vocês estão conseguindo mostrar para o poder público que de repente alguma coisa pode ser modificada, pode ser alterada e tem tido respaldo isso junto ao governo? Primeiro exemplo, quando foi o projeto do Ciclovia do Guará, infelizmente nem foi parado por questão do projeto em si, que iria invadir uma área de uma senhora lá, a população própria levantou, o Ministério Público entrou para embargar as obras, parou as obras, e aí a gente foi trabalhando com o comitê para ver o que a gente pode fazer caminho. Então, o primeiro passo foi de ir em local, caminhar, porque o importante do projeto é ir em local e ver como é que é o layout. Fizemos esse trabalho, analisamos, teve alguns conflitos, aí eu dei o ponto de vista de ciclistas, também indo lá horas separadas, filmando e conversando com a população, as pessoas lá para ter o feedback deles, porque por mais que eu sou ciclista e ando, é importante entender o que é a visão da população, mesmo pessoas que não andam, prestar atenção também nos motoristas, qual seria a fluidez, porque a gente não quer colocar um sistema que atrapalhe a fluidez também do trânsito total. E aí fomos trabalhando, levamos, teve uma audiência pública para isso, para ver o projeto. A população foi uma audiência pública de menos de 1 hora e pessoas aprovou em 5 minutos. Entendi. Foi assim, tipo assim, teve esses passos de ter a participação da população que deu positivo. Mas foi uma iniciativa do Rodas da Paz, ou seja, uma participação do Rodas da Paz que deu certo. Isso, a gente ofereceu esse trabalho com assim, disponibilidade de poder fazer essa análise e estamos continuando com isso, toda a administração também. Mas o Maurício estava falando comigo aqui no intervalo que recentemente houve uma instalação de umas chamadas tartarugas, né, aqui no acostamento ciclável do Lago Norte, e que você falou que o Rodas da Paz também participou e conseguiu retirar. Exatamente. Como é que foi essa história? Logo no início da instalação das tartarugas, a gente viu que essas tartarugas elas iam ser mais prejudiciais do que trazer segurança para o ciclista, né? Até porque estavam muito mal instaladas. Muito mal instaladas, né? Quase no meio de uma forma indevida, né? Ela representava realmente um risco grande, né, para o ciclista. Então houve uma mobilização muito rápida e o processo até de instalação foi paralisado. E o governo entendeu, né, a visão do ciclista, a visão realmente técnica de segurança, e retrocedeu e retirou a Ou seja, mais uma iniciativa que o Rodas da Paz ajudou a população aqui do DF. A gente está sempre tentando ajudar, desde o início. O papel do Rodas é chamar realmente a atenção, né, para o uso da bicicleta, a importância do uso da bicicleta,
mas nem sempre nós temos um eco de como a gente gostaria que as coisas fossem executadas. A gente acredita que a gente subiu vários degraus, a bicicleta hoje, né, já é vista com melhores olhos, né, já entendem que a bicicleta está inserida dentro desse contexto, né, só que realmente, né, às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. Com certeza. Mas, Jonas, você estava falando também que o Rodas teve uma participação ativa aí nesse programa cicloviário, passando por vários governos. Conta um pouco para a gente disso aí, como é que vocês se inseriram nesse contexto aí? Se a gente tem um programa hoje, isso em grande parte é resultado do trabalho desses 10 anos. Um programa de incluir a bicicleta como meio de transporte. Se a gente tem alguma coisa relacionada à bicicleta, uma política pública que olhe de alguma forma com maior problema com mais problemas que elas têm, apesar dos problemas, é porque a gente teve uma influência de uma organização como a Rodas e outras organizações de pessoas que estão lutando por isso, porque não foi uma iniciativa espontânea do governo, né? Então, a ação da Rodas e da sociedade é fundamental para abrir os olhos dos governantes para a necessidade de fazer uma política voltada para a bicicleta, né? Agora, uma política voltada para a bicicleta não é só ciclovias, né? A gente precisa de um programa cicloviário que influencie uma cultura cicloviária que pense não só as ciclovias, mas os paraciclos, as diferentes formas de integração da bicicleta na cidade, com os meios de transporte coletivos, que pense como as pessoas vão acessar os locais de trabalho, de lazer, de cultura com a bicicleta, que pense diferentes estruturas aí, inclusive a própria lei que obriga os órgãos a terem paraciclos, lugares para se estacionar as bicicletas. Se eu te disser para você que eu trabalho num órgão, que é no parlamento, na Casa do Povo, que lá num prédio onde eu trabalho tem mais de 1000 vagas de carros para carros e não tem nenhum lugar para estacionar a bicicleta, e o parlamento faz leis exigindo isso, você vê como é que... Eu imagino a dificuldade que vocês têm no dia a dia de vocês para tentar inserir na cabeça dos nossos governantes que a bicicleta é transporte. Gosto do exemplo do estádio. Um grande estádio moderno, numa cidade moderna que a gente tem hoje, que caro, custou né? Um dos mais... bilhões e bilhões, né? Para que ele tivesse aqueles critérios de sustentabilidade, para receber o certificado de sustentabilidade, ele deveria ter pelo menos 3.500 vagas para bicicleta, o que é 5% da capacidade do estádio. Ele tem capacidade para 70 mil torcedores. É razoável que a gente imagine que 5% dos torcedores possam ir de bicicleta, né? Então, a gente precisa avançar no projeto cicloviário. E não tem. Porque ele não tem. Tem algumas vagas que são poucas e que ficam atrás do centro de convenções, né? Então, não são vagas atrativas, né? Eu fui assistir aquele show do Renato Russo, quando eu subi no estádio, tem uma área cimentada amplíssima, assim, gigantesca, que podia estar repleta de bicicletas. E aí a gente tem um pátio cheio de automóveis. E para sair do show de bicicleta, uma grande parte da população está ali no plano, poderia ter tranquilamente. Uma outra dificuldade é que as ciclovias têm que dar acesso ao estádio e aos locais importantes da cidade. Elas não podem terminar antes de dar acesso às pessoas aos locais. É fundamental as pesquisas de origem e destino, né, de linhas de desejo, ver para onde as pessoas estão querendo se conduzir. Essas pesquisas, a atualização dessas pesquisas, porque foram feitas pesquisas há 10 anos atrás que realmente elas estão defasadas, caducaram, né? Então essas pesquisas têm que estar sendo atualizadas. E como o Felipe bem colocou, você tem que fazer o estudo, pegar o projeto e ir em loco. Porque uma coisa é a cidade que está no papel. A gente sabe que as pessoas vão construindo a cidade ela vai se modificando. Então é importante você ter essa visão do projeto e ir em campo para poder ver se o projeto está adequado com a situação que existe, a realidade. Né? E a vontade das pessoas, realmente, né, de saber aonde elas querem usar a bicicleta, hoje em dia, muito mais gente está querendo usar a bicicleta. Cada vez mais as pessoas estão querendo usar a bicicleta, mas eu conheço muita gente, por exemplo, que quer ir para o trabalho de bicicleta e tem medo. Porque se sente inseguro
no trânsito, porque ou não falta ciclovia, ou que o motorista é mal educado, mas tem essa vontade, ou seja, essa pessoa é uma potencial, logo ela vai começar a usar. Aí outro trabalho da Rodas é esse, quando pessoas têm medo porque não tem controle, não sabe, não tem informações. Então, o que a Rodas também é na parte da educativa. Porque a gente não quer pessoas que têm medo, pode continuar tendo medo depois, mas está informado, a gente faz o trabalho com outros grupos para informar qual caminho seria mais adequado para ele chegar no local, a gente quer informar os direitos. E a Rodas da Paz não é só a participação de ciclistas. Pessoas que podem participar da ONG. A importância da ONG é de todos. É de pessoas que não andam de bicicleta, que andam de bicicleta. E a gente quer informar as pessoas, motoristas tanto como ciclistas, para poder eles estar informados, eles vão se sentir mais seguros. Eles vão saber, talvez esse caminho não vai ser o certo. E isso é extremamente importante. E tem uma concepção, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que é perigoso, que é mais perigoso, mas que é o senso comum na cabeça de muita gente aí, é que andar na contramão, pedalar na contramão de bicicleta é mais seguro, porque você vê o carro vindo, tal. E aí, nós todos sabemos que isso não é verdade. É muito mais seguro. Então, vocês trabalham também nessa questão educativa, de melhorar, né, a concepção das pessoas em relação ao uso da bicicleta no trânsito. São esses dois pontos a trazer, né? A política cicloviária, além de estrutura, né, com ciclovias, ciclofaixas, espaços compartilhados, tem que ter um trabalho educativo muito forte, tanto para ciclistas, mas principalmente para motoristas. O motorista está conduzindo um carro, um veículo com potência muito maior, com um risco aí de causar um desastre muito grande. Então, a responsabilidade sempre é do maior veículo. Mas o ciclista também tem que ser educado. Mas a educação é fundamental. A educação, e a fiscalização, né? A fiscalização e controle, a punição dos motoristas infratores. Punição é fundamental. E lembrando do ponto da pesquisa que você falou, é importante ter indicadores tanto de acidentes e mortes, antes e depois, porque a meta não é só ter vários e vários quilômetros de ciclovias, é reduzir as mortes. Claro. Esse é um indicador e que vai realmente ter efeito para a população perceber que pode ser seguro andar de bicicleta, ou melhor, que a bicicleta pode ajudar a tornar o trânsito mais seguro. Porque aí você tem associado a isso políticas de moderação do tráfego, para reduzir os limites de velocidade. Então não é só a bicicleta, é a política que pensa a cidade como um todo. E por outro lado, o número de ciclistas, que deveria ser medido antes e depois. Né? Deveria ter uma meta aí para aumentar o número de ciclistas e reduzir o número de mortes. Mas nosso tempo já está terminando. Eu queria que vocês abordassem também um evento que vocês fazem todo ano aqui na cidade, que tem uma enorme participação, que é um evento muito bacana, que é um passeio que vocês promovem. Você falar um pouquinho desse passeio, quando é que vai ser... Enfim, para a gente começar a divulgar isso. Queria convidar aí todo mundo para o próximo dia 4 de agosto, a participar do grande passeio anual da Rodas da Paz. O passeio da Rodas da Paz é um evento para mobilizar as pessoas, a sociedade, a mídia, para dar visibilidade para a bicicleta como meio de transporte, mas associado a uma ideia de festa, de uma ideia positiva, de alegria, né? De união, de integração. Legal. Tem vários grupos em Brasília que fazem passeios semanais, que fazem essas atividades, mas o passeio da Rodas tem um diferencial, porque junta 3, 4 mil pessoas para ocupar os espaços importantes da cidade, o museu, o congresso, a ponte JK. A gente tem uma imagem linda das pessoas ocupando mesmo as ruas, ocupando a cidade. As pessoas adoram passeio porque elas têm essa oportunidade, com segurança, de pedalarem onde elas gostariam de pedalar no dia a dia. Né? Porque a ideia é a gente tornar a cidade mais amigável do ciclista, do pedestre, né? E as pessoas não sentem isso. Então, no passeio, elas têm essa oportunidade de estar usando a sua bicicleta no local que ela gostaria de usar no dia a dia. Entendi. E é dia 4 de agosto, aí vai ter uma concentração em algum lugar? 4 de agosto, a concentração a partir das 8h30, em frente ao Museu da República. Museu da República. Agora, é um passeio tranquilo, né? Não é um passeio de 100 km de bicicleta. Não, um passeio mais tranquilo, que todo mundo pode participar, mesmo as pessoas não vem muito pessoas preparadas. Vem pessoas de bike, de patins, de skate, vem crianças.
Corredores, tem gente que acompanha correndo. Vem famílias com as crianças nas cadeirinhas, Bacana. tem ambulância. Eu já participei do carro de muito apoio. bacana. Se alguém se cansar, pode entrar no carro de apoio. Legal. Tem vários brindes sendo distribuídos. Vai ter o ano a gente sorteio vai de ter duas bicicletas. uma surpresa, um showzinho aí que vai ser bem diferenciado aqui, que a gente vai convidando aí para passeio. 2 bicicletas personalizadas feitas pela Bicicletaria Nova que surgiu em Brasília e que ofereceu essa parceria. Tem uma série de empresas parceiras apoiando. Mas outra coisa que você estava falando, que a Rodas da Paz é uma entidade aberta, todo mundo pode participar. Como é que se faz para participar do Rodas da Paz? O Rodas da Paz tem um site, enfim... Tem várias formas de participar. Uma que a gente já recebe e-mails cotidianamente da população que vê problemas e nos alerta, né? Outra é se filiando, entrando no site você pode se filiar, e outra se tornar associado mesmo e participar das reuniões, e a outra é se tornando voluntário para algumas ações. Então, se você entrar no site, você tem acesso a todos os projetos da Rodas, tem acesso às análises das políticas que nós fazemos, e tem uma parte que tem as fichas de filiação, tanto para sócios como para voluntários. Por exemplo, uma escola pública ou uma escola particular aqui do DF que queira discutir, fazer um debate sobre mobilidade, fazer uma apresentação, vocês estão à disposição para fazer isso? Para fazer uma apresentação, mostrar essa questão da bicicleta no trânsito, a legislação? Sempre fazemos visitas a escolas e palestras com crianças, então se alguém tiver interesse pode entrar em contato, a gente agenda, faz uma visita, faz uma palestra sobre a importância do uso da bicicleta, as mudanças que a bicicleta pode trazer. Qual o futuro do Rodas da Paz? Para terminar aqui, qual o futuro do Rodas da Paz? O que vocês imaginam daqui a alguns anos Brasília e o Rodas da Paz e Brasília? Como é que vocês imaginam a cidade? A ideia, eu acho, é que a Rodas da Paz surgiu para que ela não seja necessária no futuro. Como diz o slogan, né? O mundo vai pedalar de bicicleta, né? Vai ser usuário, porque não vai ter mais espaço Não vai precisar do Rodas da Paz, porque todo mundo vai estar pedalando, se respeitando. E Brasília tem um potencial enorme. É uma cidade moderna, uma cidade que pode... Tem espaço, pode ser exemplo do resto do Brasil. O transporte público é a questão atual. Hoje é importante discutir transporte público que está na mídia, mas se você olhar para o futuro, você tem que pensar em mobilidade por bicicleta. Pelo menos aí para 10, 15, talvez 20% da população pode ser uma alternativa, né? Rodas da Paz sempre vai existir, porque Rodas da Paz não é só de algumas pessoas, não é uma organização em si, não é um objeto, mas porque Rodas da Paz é em cada um de nós, né? Cada pessoa aqui que anda de bicicleta ou não anda de bicicleta. Então, assim, o que a gente quer que se torne Rodas da Paz é continuar existindo, sempre vai existir, mas no sentido que agora que a gente só faz coisas para alegrar, né? Para fazer mais festa, faz mais atividades sobre tudo que é de bom. Bom, pessoal, infelizmente nosso programa está terminando, nosso tempo terminou já. E com essa belíssima fala do Felipe, nós vamos terminar. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui e parabenizar mais uma vez a excelência do trabalho do Rodas da Paz para a nossa cidade. Com certeza é uma entidade de suma importância para todos nós, seja ciclista, seja motorista, ou seja, vocês trabalham com uma Brasília da paz, uma Brasília com mais mobilidade, e isso é muito importante. Parabéns a todos vocês, mais uma vez, Maurício, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jonas também, parabéns, e Felipe também, muito obrigado pela sua presença. E fique com a gente todas as quintas-feiras, às 9h30, 15h30 e 22h40, no Ciclovida.